Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu vídeo. Então hoje iremos abordar sobre o tema de como fazer o deploy do seu projeto. Pode ser um bot ou uma API diretamente na Mozhost pelo comando, pela interface de linha de comando ou o terminal, assim podemos dizer. Então o que você precisa ter é um terminal interativo. Pode ser o seu CMD se você tiver um Windows. Se você tiver um Linux também pode usar, não tem problema. Mas eu usarei aqui o Termux, que é o que eu uso bastante aqui no celular. Então você precisa ter a interface de linha de comando da Mozhost instalado. Então o comando de instalação eu colocarei aí na descrição do vídeo. Então para instalar é só, para quem está no Windows vai digitar apenas npm install "-g". A flag "-g" significa que vai instalar a biblioteca globalmente no sistema, porque vai subscrever diretamente o arquivo do sistema. Então vai ter que colocar o "-g", que significa que vai instalar globalmente e não precisa rodar, tipo instalar em cada projeto que você vai ter. Vai apenas instalar uma única vez. Então vai colocar npm install "-g mozhost play". É assim como você vai instalar. Agora, se você estiver no Linux, que é o tipo de ambiente que eu estou a usar, vai ter que iniciar com um sudo, que é para dar permissão para poder subscrever o arquivo do sistema, porque a flag "-g" está a instalar essa biblioteca diretamente no sistema, então devo usar o sudo. Mas se você tiver no Windows não tem problema, não vai precisar de usar o sudo. Mas quem tiver no Linux, Ubuntu ou Mac vai precisar usar o sudo. Então vamos digitar esse comando. Se você tiver no Linux, claro, vai pedir uma senha de sudo, então só digitar a tua senha. É só esperar instalar a biblioteca. Então, depois de já ter instalado a biblioteca no seu sistema, vamos verificar se está funcionando, ou seja, se foi uma instalação bem sucedida. Podemos verificar a versão digitando o comando mozhost -v para verificar a versão da biblioteca. Como podemos ver aí, foi instalado com sucesso. Temos aí a versão 2.5. Também podemos ver alguns comandos, digitando algum comando de ajuda para ver os comandos disponíveis. Podemos digitar mozhost -h, que é uma sigla de help, ajuda, para vermos os comandos disponíveis. Como podemos ver aqui os comandos disponíveis, podemos ver aqui o comando de versão, podemos ver alguns comandos de autenticação, logout para sair, para ver o usuário atual, de containers para listagem de containers, para criar container, para iniciar, parar o container, reiniciar o container. Temos também os comandos de delete, logs para ver logs do container em tempo real, informações do container. Temos também os comandos para ver a URL do container. Temos também comandos de bancos de dados, ou seja, o DB, onde você pode listar os databases de certos containers, ou seja, banco de dados de um certo usuário, ou seja, do seu usuário logado. Pode criar, pode ver informações, pode deletar, pode ver as credenciais aqui mesmo, pode linkar, ou seja, vincular ao container. Também temos alguns comandos aqui como o init, que é para iniciar o container, para preparar para o deploy. Temos também o comando deploy, que é o que é o nosso assunto do vídeo hoje. Temos também o comando de link para
vincular o diretório atual a um container, caso você esteja dentro de uma pasta. Temos também comandos de domínios, para você listar domínios. Caso você queira colocar domínio personalizado em um dos seus containers, não quer usar a URL já vinda da própria Mozhost. Temos comandos para adicionar o container, para verificar, para remover, e temos também comandos de SSH, onde você pode acessar o terminal do seu container diretamente no seu ambiente, ou seja, o seu terminal pode ser o CMD ou mesmo um terminal Linux ou no Termux assim, como você decidir fazer. Temos também o comando de exec para executar comandos diretamente no seu container. Como o conteúdo de hoje é sobre o deploy de um projeto, eu já estou dentro da pasta de um projeto, então primeiramente eu irei autenticar-me. Deixa eu limpar aqui. Primeiramente, o primeiro comando é mozhost auth, que é para fazer a autenticação, ou seja, logar. É só aguardar o comando. Aqui vai pedir o seu usuário e senha que você criou na Mozhost. Se você não tem nenhuma conta na Mozhost, clica no card disponível aqui em cima, que vai te levar diretamente ao vídeo anterior que fala sobre como criar uma conta e o container na Mozhost, para você poder voltar diretamente aqui nesse mesmo tutorial. Então clica no card disponível aqui em cima, que você irá para o vídeo anterior e depois volta para cá para continuar o tutorial. Então, se você já está aqui, isso é sinal de que você já tem uma conta na Mozhost e podemos prosseguir. Então vamos colocar um usuário, né, que criamos conta daquela vez, era teste. Colocarei a minha senha. Vai autenticar, como podem ver. Muito bem, login realizado com sucesso. Aqui está os dados de login. Então podemos ver containers disponíveis. Como aqui diz que temos 2 containers, podemos digitar mozhost ls ou list. Mas ls é um comando, como podemos dizer, um comando básico. Então, um short command, um comando curto. Então vou digitar o mozhost ls para listar os containers. Temos aqui um único container, mas ali diz que temos 2 containers, mas não é problema, isso resolveremos depois. Vamos criar aqui um outro container para vocês verem que também podemos criar aqui. Tenho aqui alguns coins. Se você não tem coins, pode ir diretamente na aba do perfil lá no site da Mozhost, o link na descrição. Vai na aba perfil e rolar abaixo, há de vir um botão verde que vem escrito comprar coins. É lá onde você vai poder comprar coins. Temos métodos disponíveis para M-Pesa ou Emola e também o Mercado Pago para transferências internacionais para quem não é de Moçambique. Então vamos criar um container aqui mesmo. Vamos dar mozhost create. Então aqui precisamos usar alguns certos comandos para criar o container. Primeira flag, ou seja, o primeiro comando será n. Primeiro comando será -n, que é o nome do container. Ou pode colocar -name, mas -n é mais curto e dá para ser fácil de decorar. -n, que é o nome do container. Vou colocar aqui bot tina. Depois o tipo do container, que é o type. Então podemos colocar -t, o tipo que você quer, ou PHP, ou Node.js, ou Python. Então eu vou escolher Node.js. Depois de ter colocado o nome e o tipo, é só darmos Enter para criar o container.
podemos ver aqui que o container foi criado com sucesso, como pode ver aqui, nome, body Tina, tipo Node.js, container criado com sucesso. Informações do container, temos aqui o ID, o nome, o tipo e o status stopped, ou seja, está parado atualmente porque acabamos de criar. Temos aqui a URL, como eu disse que já veio como uma URL pronta. Temos a porta disponível, que é a porta 4007. Então, podemos aqui dar um start no container. Mas host start bot Tina. Podemos aguardar aqui para ver ele iniciar. Como vê aqui iniciando o bot. Está aqui container iniciado com sucesso. Ou seja, container bot Tina iniciado. Podemos fazer aqui um teste básico. Vamos copiar essa URL e fazer um curl. Vemos o que vai responder. Como eu disse naquele dia, esse é o problema que eu disse do primeiro vídeo, que a requisição pode não aparecer imediatamente porque o container ainda está a iniciar, está a instalar alguma biblioteca. Então é só esperar um pouco que vai responder, porque aqui diz que container não está a responder, ou seja, o container pode estar ainda a iniciar. Então deve verificar se a aplicação está rodando na porta correta. Consulta os logs do container. Então podemos ver os logs do container. Podemos digitar mozhost logs bot podemos digitar mozhost logs bot Tina. Vamos aguardar. Como pode ver aqui estão aqui os logs. Então aqui instalou algumas bibliotecas, como vê aqui added. E vem aqui server running, que significa que o container já está a rodar. Então podemos fazer de novo o curl, como fizemos daquela vez, para ver o que vai responder. Está aqui, já respondeu. Vem aqui uma mensagem padronizada que diz hello from mozhost e um timestamp da hora atual. Então, como vimos que ele já está a funcionar, vamos já ao que nos interessa, que é fazer o deploy para, como podemos dizer, para o container. Então, podemos dar aqui mozhost init para iniciar o projeto. Então aqui vai perguntar em qual container você quer fazer o deploy. Então vamos fazer o deploy ao container que acabamos de criar agora pela linha de comando. Mas podes usar o container que você criou pela interface, não tem problema. Mas eu vou usar esse de agora para vos mostrar. Então vou selecionar aqui esse bot Tina. Como podem ver aqui, projeto inicializado com sucesso e arquivo .mozhost ignore criado. Podemos dar aqui um ls ou la para ver o arquivo mozhost ignore e mozhost.json, que é o arquivo de configuração do projeto em si, mas o que nos importa aqui é o arquivo mozhost ignore. Funciona exatamente como se fosse o .git ignore, para você colocar certos arquivos sendo ignorado para não poder subir na mozhost, como arquivos de configurações, por exemplo, como esse, o .env, que é arquivos que tem variáveis de ambiente, a pasta node modules, senão vai poder subir um projeto grande, porque tudo isso você vai poder colocar lá mesmo, no próprio, como podemos dizer, na própria mozhost. Então vamos abrir aqui o arquivo nano. Se você estiver usando o Windows, pode editar diretamente como pode dizer, no explorador de arquivos. Pode editar diretamente de lá, mas quem está no Linux, está acostumado com Nano, pode abrir um Nano. Eu irei abrir aqui um Nano.
Como podem ver, aqui já vem com certos arquivos e pastas ignoradas automaticamente. O node modules, o ponto .kit, que é um arquivo de kit de inicialização, o ponto .env, que é o arquivo onde contém as variáveis do ambiente, o dbstore, que é do backup do banco de dados. Temos aqui a pasta de build para quem está a fazer um projeto, como podemos dizer, um projeto React ou Next.js. Temos aqui o arquivo mozhost.json, que é aquele arquivo de configurações do projeto que não pode subir. Então podemos salvar e sair porque já é tudo que queríamos ignorar. Mas se o que você quer ignorar não apareceu aqui, pode colocar. Então, como eu já coloquei, só irei sair. Depois de já ter feito isso, daremos o próximo passo, que é o comando do deploy. Podemos já colocar o comando mozhost deploy para subir já o projeto diretamente lá na mozhost. Podemos dar um enter. Como podem ver, está a subir os arquivos. Como podem ver. Aqui deu um erro de permissão do arquivo packagelog.json. Esse é um problema, eu vou explicar agora. Esse arquivo sempre deve ser ignorado. Então vamos abrir de novo o nano. Vamos ignorar aquele arquivo que é o packagelog.json. Vamos salvar o arquivo dando um Ctrl S e depois dar um Ctrl X para sair. Depois vamos dar novamente o comando de deploy. É só aguardar. É só aguardar o upload. Como pode ver aqui, o deploy já foi feito com sucesso. Vem aqui arquivos enviados, 22 arquivos com a URL do container e vem uma pergunta: deseja reiniciar o container para aplicar as mudanças? Você deve clicar o Y porque é para reiniciar o container para que as mudanças sejam feitas. Porque se você não reiniciar o container, se você fazer uma regressão a essa URL, vai responder do mesmo jeito que testamos o curl. Então vamos clicar, digitar o Y para poder aceitar para reiniciar o container e poder aplicar as mudanças. É só aguardar que está a reiniciar o container. O container já foi reiniciado, então podemos ver os logs digitando mozhost logs pot tina novamente. Vamos dar um curl e ver o que vai responder.
Como podemos ver aqui, vimos que respondeu com um site, porque o arquivo, o projeto que eu subi é, como podemos dizer, é uma API, mas também que a rota principal abre um website. Então, esse é um website que eu havia criado, como podem ver. O projeto subiu normalmente, como podem ver. Podemos até fazer a requisição diretamente no navegador. Vamos aqui colar a URL e podemos fazer uma requisição. Podemos já ir na URL. Como podem ver, como eu disse, é um site, é um mini site que eu havia criado. Não está perfeito, mas é para demonstrar que a API está a funcionar e o container está a funcionar. O projeto que subimos está a funcionar. Como podem ver, aqui é um site da API da inteligência artificial da Hellobrostec Athena. Como podem ver, está aqui a funcionar. Podemos ver aqui. Podemos voltar ao terminal. Então pessoal, esse foi mais um vídeo de um tutorial da MozHost sobre como fazer um deploy de um projeto, um bot ou API na MozHost usando a interface de linha de comando, ou seja, via terminal, para um container, ou seja, para fazer um deploy do seu projeto na MozHost. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos desenvolvedores caso queiram uma host para poderem hospedar seus bots ou APIs. Então, no próximo vídeo falaremos sobre como criar um banco de dados tanto na plataforma da MozHost, o website, ou também como criar diretamente pela interface de comando aqui no terminal. Então, esse foi mais um vídeo e tchau!